Em uma reviravolta emocionante, Eric Clapton, aos 79 anos, finalmente se abriu sobre seu falecido amigo e colega Beatle, George Harrison. Durante anos, os fãs ficaram no escuro, especulando sobre a verdadeira profundidade de sua amizade. Agora, Clapton compartilhou seus pensamentos pessoais, deixando os fãs surpresos com sua honestidade. O que Clapton revelou vai muito além de sua parceria musical. Esta não é apenas uma história de amizade, é uma história de rivalidade, amor e emoção pura. No momento em que Clapton decidiu falar, o mundo não fazia ideia da magnitude do segredo que ele estava prestes a revelar. O que Clapton manteve escondido por tanto tempo sobre Harrison e por que agora? As respostas prometem mudar para sempre como enxergamos a relação da dupla famosa. Esta não é uma lembrança típica de celebridade. A honestidade de Clapton sobre Harrison vai além da música. Ele admitiu nutrir sentimentos complexos por seu amigo próximo, sentimentos que muitos fãs jamais poderiam imaginar. Clapton discutiu os altos e baixos de sua amizade, como o vínculo evoluiu ao longo dos anos e o impacto definitivo que a fama, a música e as lutas pessoais tiveram em ambos. Uma coisa é certa: a conexão de Clapton com Harrison estava longe de ser simples. Durante décadas, essa verdade permaneceu trancada no coração de Clapton. Mas agora, com sua confissão sincera, um novo capítulo dessa história está sendo escrito. Os fãs estão questionando tudo o que pensavam saber sobre a lendária amizade entre os dois músicos. Para muitos, George Harrison sempre foi o Beatle quieto, uma figura espiritual cujas contribuições eram frequentemente ofuscadas pelo carisma de John Lennon e Paul McCartney. Mas os comentários de Clapton iluminam um lado de Harrison que o público nunca compreendeu totalmente. Ele não é lembrado apenas por seus riffs de guitarra, mas também por suas lutas pessoais profundas que Clapton agora revela. Essas novas informações oferecem uma perspectiva surpreendentemente pessoal sobre o homem por trás da música. Enquanto o mundo celebrava o trabalho de Harrison com os Beatles, a revelação de Clapton mostra a complexidade do homem que ele chamou de amigo e, às vezes, mais do que amigo. O peso emocional da confissão de Clapton é inegável. Ao se abrir sobre sua conexão com Harrison, Clapton reflete não apenas sobre a amizade, mas também sobre as lutas que ambos enfrentaram em suas vidas pessoais. Harrison era mais do que a persona pacífica admirada pelos fãs. As palavras de Clapton nos levam aos bastidores de suas vidas, mostrando os momentos mais sombrios, os desgostos e os triunfos que eles suportaram juntos. É um olhar cru e real sobre a amizade entre duas das figuras mais icônicas da música, e que certamente cativará os fãs que pensavam saber tudo sobre seu vínculo. A decisão de Clapton de falar agora, décadas após a morte de Harrison, levanta questões sobre por que ele se sentiu compelido a compartilhar essas verdades neste momento específico de sua vida. Seria o desejo de acertar as contas, de curar feridas antigas ou algo mais está em jogo? Uma coisa é clara: essa revelação mudará como as pessoas veem a dinâmica entre Clapton e Harrison. Os fãs agora têm uma nova perspectiva, que desafia a imagem da amizade deles e nos dá uma compreensão mais profunda de seu vínculo. A portas fechadas. O que Clapton revelou sobre sua relação com George Harrison não se trata apenas de música ou fama. Trata-se dos momentos profundamente pessoais que eles compartilharam. Clapton descreve como sua amizade nem sempre foi tranquila. A mídia e o público podem tê-los visto como a dupla perfeita, mas a portas fechadas havia complexidades que poucos entendiam. As palavras de Clapton pintam o retrato de dois homens que compartilhavam um vínculo inquebrável, mas que estavam constantemente em conflito com as pressões da fama, da vida pessoal e das exigências de suas carreiras. Essa não era uma amizade comum. Era uma teia intrincada de admiração, ciúme e amor. Embora tenham colaborado em algumas das músicas mais icônicas da história do rock, Clapton admite que o relacionamento deles não era isento de desafios. O famoso triângulo amoroso com Pattie Boyd, que foi casada com Harrison, mas depois se tornou esposa de Clapton, é bem conhecido. No entanto, os comentários recentes de Clapton sugerem que havia muito mais sob a superfície.
ressentimentos, arrependimentos e tensões não resolvidas que apenas amigos íntimos poderiam entender. Seu relacionamento complicado teve momentos de lealdade feroz e rivalidade dolorosa. As percepções de Clapton sobre essa amizade revelam um lado de Harrison que era ao mesmo tempo vulnerável e conflituoso. As revelações mostram que até os melhores amigos podem experimentar momentos de dúvida e discórdia, tornando tudo ainda mais humano. Clapton também fala abertamente sobre os altos e baixos que compartilharam no estúdio, no palco e em suas vidas pessoais. Eles não apenas criaram música juntos, navegaram pelas águas turbulentas da fama lado a lado. À medida que os Beatles se separaram e seus caminhos individuais divergiram, Clapton e Harrison permaneceram conectados de maneiras que eram ao mesmo tempo reconfortantes e frustrantes. Houve momentos em que Clapton se sentiu um estranho, especialmente diante do sucesso e reconhecimento de Harrison. Ainda assim, Clapton também admirava a capacidade de Harrison de se manter firme em sua própria identidade, especialmente quando Harrison abraçou a espiritualidade e se voltou para dentro nos últimos anos de sua vida. A honestidade de Clapton lança luz sobre a verdadeira profundidade de seu relacionamento, cheio de admiração, ciúmes e, acima de tudo, respeito. Este capítulo das revelações de Clapton nos fornece uma nova perspectiva sobre como os dois homens interagiam fora dos palcos. Sua amizade não foi definida apenas pela música, mas pelas experiências compartilhadas de sucesso e fracasso. Clapton observa como o comportamento calmo de Harrison muitas vezes mascarava a intensidade de seus pensamentos e lutas. Enquanto Harrison parecia sereno para o mundo, Clapton agora revela que havia mais na vida interior de Harrison, algo que nunca foi totalmente compreendido pelos de fora. Este insight emocional sobre as batalhas privadas de Harrison mostra o quanto o vínculo deles transcendia a indústria da música. É evidente que a perspectiva de Clapton sobre Harrison evoluiu ao longo dos anos. O que antes era uma relação enigmática, marcada pela competição, agora se transformou em algo mais profundo. As reflexões de Clapton nos fornecem uma janela para a alma de Harrison, mostrando que, por trás da persona pública do Beatle quieto, havia um homem lutando para conciliar sua fama, sua espiritualidade e seus relacionamentos pessoais. A despedida emocional de Eric Clapton a George Harrison. Os pensamentos finais de Clapton sobre George Harrison deixaram os fãs com o coração partido. As palavras do icônico guitarrista mostram o quanto Harrison significava para ele. A despedida de Clapton não foi apenas um reconhecimento do gênio musical de Harrison, mas também uma celebração da amizade que resistiu ao teste do tempo. Clapton admitiu que nunca imaginou que estaria se despedindo de Harrison tão cedo. Seu vínculo era feito de experiências compartilhadas, respeito mútuo e uma compreensão única das pressões que vinham de fazer parte da banda mais famosa do mundo. Para Clapton, Harrison não era apenas um colega músico, ele era um irmão. Enquanto Clapton reflete sobre a vida que compartilharam, ele fala sobre seus momentos tranquilos juntos. Houve ocasiões em que Harrison, conhecido por seu comportamento reservado, se abria para Clapton de maneiras que poucos outros experimentaram. Não se tratava apenas de música, mas de um senso compartilhado de isolamento, como dois homens que, apesar da fama, ainda sentiam o peso de suas batalhas privadas. O tributo de Clapton a Harrison destaca sua conexão profunda, que nem sempre era evidente para o público, mas era profundamente sentida entre os dois. As palavras de Clapton servem como um lembrete de que os relacionamentos mais poderosos muitas vezes são os mais silenciosos, construídos ao longo de anos de confiança, vulnerabilidade e compreensão compartilhada. A admiração de Clapton por Harrison vai além da música. Ele fala sobre a jornada espiritual de Harrison e como isso influenciou não apenas sua vida pessoal, mas também sua música. Harrison não apenas desafiava Clapton a pensar mais profundamente sobre a vida, como também oferecia sabedoria que ia além da guitarra e dos palcos. A influência de Harrison sobre Clapton foi profunda, estendendo-se muito além da música que fizeram juntos. Enquanto a despedida de Clapton é cheia de admiração e respeito, ela também carrega um senso de perda.
Clapton fala sobre os momentos que compartilharam em particular, longe dos holofotes. Harrison era mais do que apenas um colega Beatle. Ele foi um mentor, um confidente e um amigo. O tributo de Clapton revela a profundidade de sua conexão, uma que transcendeu música e fama. Mesmo com o passar dos anos, o vínculo entre eles permaneceu forte, marcado pela compreensão silenciosa que vem com anos de amizade. A morte de Harrison deixou um vazio que Clapton admite que nunca será preenchido, mas seu legado vive na música e nas memórias de Clapton. O peso emocional da despedida de Clapton é evidente em cada palavra. Ele fala com reverência sobre seus últimos momentos juntos, refletindo sobre os tempos que passaram nos últimos anos da vida de Harrison. A honestidade de Clapton sobre seu relacionamento mostra o quanto Harrison moldou sua própria vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Os momentos finais que compartilharam são um testemunho do profundo vínculo entre eles, algo que permanecerá gravado no coração de Clapton para sempre. Por meio de suas palavras, Clapton garante que o espírito de Harrison continuará vivo na música que criaram e nas memórias que fizeram juntos. As confissões mais profundas de Clapton. As reflexões de Eric Clapton sobre George Harrison revelam camadas de um relacionamento que os fãs jamais poderiam imaginar. Além do gênio musical, havia um vínculo intrincado formado a partir de experiências compartilhadas e desafios pessoais. Clapton, conhecido por sua maestria musical, finalmente se abre sobre o lado de Harrison que o mundo nunca viu. Ele fala sobre momentos privados e o impacto profundo que Harrison teve em sua vida, especialmente enquanto ambos lidavam com as pressões da fama. Harrison, apesar de sua persona calma e espiritual, enfrentava lutas pessoais que Clapton descreve como intensas e difíceis de navegar. As memórias de Clapton estão repletas de momentos de riso, mas também de vulnerabilidade. Ele fala sobre os tempos que passaram no estúdio, gravando e tocando músicas que eventualmente mudariam o mundo. Clapton lembra como eles se conectaram pelo amor compartilhado pela música, mas também como a necessidade de solitude e exploração espiritual de Harrison muitas vezes criou uma distância entre eles. A busca de Harrison pela paz em um mundo caótico era algo que Clapton respeitava profundamente, mesmo que às vezes tornasse a conexão entre eles mais distante. A abertura de Clapton sobre essas complexidades humaniza ambos, oferecendo um vislumbre das lutas emocionais que frequentemente passavam despercebidas. Embora muitos acreditassem que a espiritualidade de Harrison era a fonte de sua calma, as revelações de Clapton sugerem que havia mais nisso. Harrison enfrentava um caminho espiritual repleto de turbulências internas, e Clapton testemunhou isso em primeira mão. Ele compartilha histórias de Harrison buscando consolo na meditação e filosofias orientais enquanto lutava com a fama e as pressões de ser um membro dos Beatles. Os comentários de Clapton destacam a dicotomia na vida de Harrison: o músico pacífico que buscava iluminação e o homem que, como todos, enfrentava demônios pessoais que moldavam suas decisões. A rivalidade de Clapton e Harrison. Enquanto as recentes confissões de Eric Clapton sobre George Harrison lançam luz sobre seu profundo vínculo, elas também revelam um lado da relação que nem sempre foi tranquilo. Clapton admite que houve momentos de rivalidade entre os dois, e não apenas em termos de suas carreiras musicais. O famoso triângulo amoroso envolvendo Clapton, Harrison e Pattie Boyd é bem documentado, mas Clapton agora reconhece como essa rivalidade pessoal afetou sua amizade de maneiras que os fãs não compreendiam. Para Clapton, foi um período de intenso conflito emocional que testou não apenas sua relação com Harrison, mas também sua própria autoestima. A competição não era apenas profissional. Houve momentos em que ele lutou com sentimentos de ciúmes e ressentimento, particularmente em relação ao relacionamento de Harrison com Boyd. No entanto, Clapton também admite que essa rivalidade era complicada pela profunda admiração que ele tinha por Harrison como músico e amigo. Apesar da rivalidade, Clapton e Harrison compartilhavam um vínculo que transcendia esses momentos de tensão. Clapton fala dos momentos em que a natureza competitiva dava lugar ao respeito mútuo.
Enquanto navegavam pelas complexidades de suas vidas pessoais, frequentemente encontravam um terreno comum, especialmente através da música. Clapton lembra como eles se sentavam juntos para criar algo belo, deixando de lado suas diferenças em nome do amor compartilhado pela música. A música que definiu sua amizade lendária. Um dos aspectos mais significativos da relação entre Eric Clapton e George Harrison foi a música que criaram juntos. Clapton, ao refletir sobre sua colaboração, relembra como a química musical moldou algumas das faixas mais icônicas da história do rock. A colaboração deles era mais do que apenas dois músicos tocando juntos. Era a fusão de dois talentos únicos, mas complementares. Clapton se lembra de como o estilo de guitarra de Harrison influenciou o seu próprio e de como suas performances se impulsionavam mutuamente a novos patamares. Apesar das tensões ocasionais, eles sempre respeitaram o talento um do outro, e sua música foi um reflexo direto disso. Clapton lembra da primeira vez que tocou com Harrison e como seus estilos pareciam se encaixar perfeitamente. Essas reflexões mostram que a amizade entre Clapton e Harrison era mais do que apenas uma parceria musical. Era uma irmandade construída sobre respeito mútuo, admiração e crescimento compartilhado. Mesmo após as adversidades, o legado de sua amizade continua a ressoar, não apenas na música que criaram, mas nas memórias que deixaram para trás. A energia bruta de suas jams era algo especial, algo que apenas músicos verdadeiros poderiam entender. Ao falar sobre a música que criaram juntos, fica claro que a influência de Harrison em Clapton ia além de seu relacionamento pessoal. Era sobre o amor compartilhado pela arte da música em si. Através de suas colaborações, Clapton e Harrison criaram canções que ainda são celebradas hoje. Clapton relembra seu trabalho em faixas como While My Guitar Gently Weeps, onde a composição de Harrison e a guitarra de Clapton se uniram de uma maneira que poucos poderiam prever. A música permanece como um dos maiores exemplos do gênio musical combinado de ambos. Clapton reflete sobre como, naquele momento, criaram algo que transcendia sua rivalidade e questões pessoais. A música que fizeram juntos era pura magia, e Clapton agora olha para esses momentos com profunda gratidão e reverência. As reflexões recentes de Clapton sobre seu legado musical trazem uma nova apreciação por seu trabalho. Ele fala não apenas sobre as canções que criaram, mas também sobre a conexão pessoal que tinham durante o processo criativo. Para Clapton, trabalhar com Harrison foi uma experiência profundamente emocional que combinava sua história compartilhada, sua amizade e sua paixão pela música. As canções que criaram juntos representam mais do que marcos musicais. Representam o vínculo que os manteve conectados ao longo dos anos. As palavras de Clapton servem como um lembrete de que, apesar das complexidades pessoais, sua música é o que realmente perdurará. Agora, enquanto Clapton relembra o tempo que passaram juntos, ele fala sobre como a música ainda ressoa com ele. Cada nota, cada letra, cada riff de guitarra carrega a memória de Harrison e da amizade deles. A reflexão de Clapton sobre sua jornada musical mostra o quanto Harrison significava para ele, não apenas como amigo, mas como colaborador musical. É evidente que sua música, assim como sua amizade, foi uma experiência profunda e significativa que Clapton levará consigo pelo resto da vida. A verdade difícil sobre sua relação com Harrison. A relação de Clapton com George Harrison não foi sempre harmoniosa, e pela primeira vez, ele revela a dura verdade sobre sua conexão. Enquanto os fãs sempre se encantaram com suas colaborações musicais, as novas revelações de Clapton mostram que o vínculo deles era muito mais complexo. Clapton se abre sobre momentos de tensão, quando suas vidas pessoais e profissionais se chocaram. Estas não são as típicas histórias de dois músicos lendários trabalhando juntos. São sobre as lutas reais que enfrentaram nos bastidores. Clapton agora reflete sobre os momentos em que suas diferenças se tornaram evidentes, especialmente durante períodos de tensão criativa. Ele fala sobre como suas personalidades e escolhas de vida distintas às vezes levaram a desentendimentos, mas também sobre como esses momentos levaram ao crescimento. Clapton agora vê essas lutas como parte do que tornou sua amizade única.
Embora tivessem suas diferenças, foi o amor compartilhado pela música que os manteve juntos nos tempos mais difíceis. Essa reflexão sincera oferece aos fãs uma nova compreensão de sua relação, mostrando que nem sempre foi harmoniosa, mas foi sempre significativa. Mesmo com os desafios enfrentados, Clapton reconhece o profundo respeito que tinha por Harrison. Ele admite que sua amizade às vezes foi testada pela natureza competitiva de ambos, especialmente enquanto traçavam caminhos individuais após os Beatles. Mas Clapton também acredita Harrison por ajudá-lo a navegar por suas próprias dificuldades, particularmente em momentos de turbulência pessoal. A música que definiu sua amizade lendária. Um dos aspectos mais significativos da relação entre Eric Clapton e George Harrison foi a música que criaram juntos. Clapton, ao refletir sobre sua colaboração, relembra como a química musical moldou algumas das faixas mais icônicas da história do rock. A colaboração deles era mais do que apenas dois músicos tocando juntos. Era a fusão de dois talentos únicos, mas complementares. Clapton lembra de como o estilo de guitarra de Harrison influenciou o seu próprio e de como suas performances se impulsionavam mutuamente a novos patamares. Apesar das tensões ocasionais, eles sempre respeitaram o talento um do outro, e sua música foi um reflexo direto disso. Clapton lembra da primeira vez que tocou com Harrison e como seus estilos pareciam se encaixar perfeitamente. Essas reflexões mostram que a amizade entre Clapton e Harrison era mais do que apenas uma parceria musical. Era uma irmandade construída sobre respeito mútuo, admiração e crescimento compartilhado. Mesmo após as adversidades, o legado de sua amizade continua a ressoar, não apenas na música que criaram, mas nas memórias que deixaram para trás. Tributo a George Harrison. O tributo de Eric Clapton a George Harrison não é apenas uma retrospectiva de uma parceria lendária. É um testemunho do vínculo atemporal que compartilharam e do impacto duradouro da vida e música de Harrison. Enquanto Clapton revela suas memórias pessoais e profunda admiração, somos lembrados de que a verdadeira grandeza de uma lenda não está apenas na fama, mas nas vidas que tocaram. O que você achou da reflexão emocional de Clapton sobre Harrison? Como você se sente sobre o legado de George Harrison? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou dessa jornada emocional pela história do rock,